Ok, boa noite, amigos. Vamos para mais uma reunião aprendendo com o André Luiz. Vamos fazer nossa prece inicial e vamos dar início, então, ao nosso estudo. Eu convido a todos à oração, nos reunindo agora, nesse momento, com a espiritualidade assistente, que nos ajuda. Pedimos a assistência da espiritualidade, que tem também o interesse em que nos aperfeiçoemos também nessa outra asa importante da nossa evolução, que é um pouco do conhecimento, que aliada à asa do amor, nos levará aos planos mais altos. Então, que a espiritualidade nos ajude, nos inspire a um estudo que nos aproxime de forma fraterna, aperfeiçoando os nossos conhecimentos, nos trazendo mais oportunidades de crescimento individual, de autoconhecimento para o nosso futuro. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje é o capítulo 6, agradeço a presença de todos, estamos vendo vários colegas. Está me ouvindo bem, Badia? Todos? Está me ouvindo bem? Perfeitamente, Paulo. Ok. Hoje, então, é o capítulo 6, que trata... O título é Precioso Aviso, do livro Nosso Lar, né? Então, vocês vão me interrompendo, porque esse capítulo, ele tem uns parágrafos muito grandes que eu não consegui separar, porque o parágrafo é um desabafo, tanto do André Luiz como um desabafo do Clarencio. Não tinha como separar, então eu vou lendo, vocês me interrompem para os comentários, acho que vai ser melhor assim do que a gente esperar o final. Então, vocês devem lembrar que no último capítulo, no capítulo 5, se não me engano foi o Amauri que apresentou, o Lísias, ele entrou na sala do André Luiz, onde ele estava se recuperando, um pouco fraco ainda, o examinou, o auscultou, como ele diz, né, o examinou, ainda viu resquícios, como ele falava, do câncer no intestino, ele ainda sentia dores importantes, conversou com ele sobre várias coisas. Agora, no capítulo 6, entra na sala aqui, aí eu vou ler aqui para vocês verem, né? No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia de atencioso visitador, do atencioso visitador, que é o Lísias, né? Se não me engano é o Lísias. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me, como vai, melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. Então ele sentiu acolhido, né, ele numa situação bastante frágil ainda, doente e tal, ele se sentiu, como ele falou, como uma pessoa que é acolhida dentro de um hospital com carinho, né, com ternura, com cuidado. Como ele falou aqui, amolecendo as fibras emotivas, ele se emocionou com aquela entrada, né. Ele agora, ele estava sozinho nessa situação, nessa enfermaria, longe da família, e numa situação de fragilidade. Uma pessoa que durante a vida tinha sido muito ativa, né, muito ligada à família e tudo mais, ele se via agora sozinho nesse momento. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Aqui ele está se referindo, vocês me corrijam, assim, mas no mundo ele está falando mais do plano terrestre, especialmente naquela época, né, que ele viveu, na década de 30, 40, foi uma época muito dura, né, muitas dificuldades, as pessoas, os nossos pais, eles tiveram uma educação muito difícil, muito mais rígida do que hoje. Então, esse tipo de carinho fraterno, ele fala que era mal interpretado, no sentido de que poderia ser, assim, exagerado ou de alguma forma diferente. De qualquer forma,
ele mostra aqui nesse primeiro slide, assim, as fragilidades dele, né? Obedecendo ao velho... Aqui, eu queria saber se alguém tem alguma coisa a comentar nessa primeira apresentação, senão a gente segue. Então, aqui ele está falando, né, da visita do Clarencio e do atencioso visitador, que é o Lises, pergunta como é que ele está, acho que não tem muita coisa, não sei se alguém quiser... É que essa questão, né, Paulo, quando você fala no mundo, às vezes o carinho fraterno é mal interpretado. Naquela época, até um olhar, né, para outra pessoa era considerado já malícia, né? Então, por Exatamente. isso que ele fala, e quando ele chega lá do outro lado, ele vê que já é diferente, né? Eles já estão um passo à frente aqui do planeta Terra, que lá já não é mais visto, mal visto, né? Essa situação de alguém ter um carinho, né, pelo outro. Então, ele já mostra essa diferença que já tinha lá do outro lado, que ele já foi percebendo, né? Exatamente, Abadia, foi isso que eu pensei, né? Sim. Para ele já é um choque isso aqui, né? Ele já vê a diferença, né? Sim. Porque o mundo naquela época era um mundo muito duro, muito difícil. Muito malicioso, né, também. Malicioso. E a educação era muito, né? Sim, Um muito carinho rígida, né? fraterno, assim, representava uma intimidade que as pessoas geralmente não se davam, né, com muita frequência. Então, era uma coisa mais distante, talvez num círculo mais familiar mesmo. Ok. Então, aí nós paramos aí, né? Aí, obedecendo a um velho vício, comecei a explicar, né? Enquanto os dois benfeitores se sentavam... Só um pouquinho que eu estou com um problema aqui na tela. Os dois se sentavam... consegui. Enquanto os dois se sentavam comodamente a meu lado. Então, ele já fala aí do vício, né? Velho vício. Vocês vão ver mais para frente que André Luiz, nesse momento, fragilizado, recém-vindo de uma situação de falecimento com câncer, etc., ele mantém... Essa geração é uma geração que, tirando, lógico, as pessoas iniciadas, vamos dizer assim, é uma geração que não se dava muito ao cuidado do autoconhecimento, do cuidado com o lado espiritual. Tirando, eu digo, a parte iniciada, né? Os iniciados, relacionados à religião, etc. Então, esse velho vício é o vício normal nosso, né? Da vida, do dia a dia, que a gente tende a se queixar muito, né? Aí ele fala assim, não posso negar que esteja melhor. Ele fala ali para a audiência dele, que era o Clarencio Ulisses. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na região intestinal e estranhas sensações de angústia no coração. Essas dores na zona intestinal ele já tinha desde o início, né? Quando ele foi levado para essa enfermaria. Os médicos já tinham observado, o enfermeiro também, no exame mais íntimo dele, resquício do câncer ainda no perispírito. Então, ele tinha essa situação. E essas estranhas sensações de angústia no coração são aquelas que a gente conhece já, né? O nosso coração é um foco digamos assim, um órgão de impacto, um órgão-alvo das nossas angústias. Nós sentimos, podemos sentir essas sensações estranhas de angústia, a gente sente exatamente no foco cardíaco, né? Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Então, assim, ele continua nessa situação de lamento, de queixa, né, que é compreensível, né? Compreensível porque a gente vê que o André Luiz não tinha, e ele mesmo declara no início, que ele não tinha intimidade com a busca do autoaperfeiçoamento. Ele não tinha. Ele estava muito ligado à família, muito ligado ao trabalho, ele não tinha uma conexão divina com Deus, ele tinha uma conexão com a religião muito superficial. Então, ele era um homem, vamos dizer assim, do tempo dele, da época dele, muito ligado ao trabalho. Então, ele passa a se lamentar frequentemente dessa cruz pesada que ele fala aí, que seria
toda essa situação que ele passou, né? Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Se alguém quiser complementar alguma coisa aqui, está muito claro, né, que essas queixas dele são aquelas queixas muito comuns da pessoa que não está acostumada ao silêncio, né, ao silêncio interior, à resignação, à obediência. Existe até aquela palestra, aquele texto muito bonito do Evangelho, né, Obediência e Resignação, que é de Lázaro, se não me engano, que ele fala que a resignação perante o sofrimento é um consentimento do coração. Quando você fica em silêncio, aceita tudo isso que você passa, e no caso, essa transição, né, da morte para a vida espiritual, e a resignação seria, assim, a conduta certa, correta, esperar e fazer silêncio. Mas ele se queixa frequentemente aí. Fala, Badia. Aqui eu vejo dois pontos interessantes para a gente refletir. Por exemplo, para você ver como foi importante o Clarencio, né, ouvir as lamentações dele, da importância para isso, né, mesmo que ele não tivesse com o intuito de intervir no assunto. Por quê? Porque ele sabia, né, porque eles sabem, né, por que a gente está passando por aquela situação, eles sabem que fazem parte da nossa colheita, do nosso plantio, né, que nós plantamos, mas você vê como que foi importante, como que hoje diz, como que é importante a gente saber ouvir o outro, né, e aí ele fala assim que encorajado com essa atitude, ele continuei, ou seja, ele se sentia encorajado, né, mesmo o outro não intervindo nas questões, dizendo, coitadinho, é mesmo, como que tal, mãe, em sofrimento você está? Não, só pelo fato do Clarencio estar ouvindo ele já se sentiu encorajado, né, a continuar, né, a batalha dele. E quantas vezes a gente também, né, em momentos difíceis, a gente não fica... Eu me lembrei aqui do Chico, né, que o Chico, naquela parte que ele estava sentado lá na porta da casa dele, lamentando, né, querendo que alguém ajudasse, porque ele estava sofrendo muito, né, e aí foi o Emmanuel, né, que apareceu, e ele pediu ajuda, e falou, não, estou muito ocupado, que eu tenho que atender um pior do que você. Aí veio quem? Veio, não me lembro quem que era a mulher que veio, também falou a mesma coisa, precisa ir lá ajudar Emmanuel, né? Depois, quando vem o doutor Bezerra de Menezes, né, e vai dar um esclarecimento para ele, né, a respeito, ou seja, me lembrei desse fato, que até Chico Xavier, em algum momento da vida dele, dificuldade dele, ele também sentou e se sentiu vítima, né? Imagina André Luiz, que não tinha nenhum tipo de conhecimento, né? Isso era algo que a gente tem que entender, né, a situação dele naquele momento. Isso mesmo, Badia. Mesmo porque ele tem que ouvir o Clarencio, porque cada um de nós ele compreende que ele estava num estágio espiritual dessa maneira, né? Então ele não poderia, já que interrompê-lo, né? Mas teria que ouvi-lo. Mesmo porque o André Luiz aqui, em algum momento, se ele continuasse assim, ele poderia mudar. Ele estava querendo conhecer aí até onde ele iria com essas lamentações dele, né? Para saber até que ponto que havia já algum indício de transformação nele, alguma luz aí, que ele estivesse já enxergando alguma coisa diferente, mas, pelo jeito, não é o que aconteceu aqui. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí, por favor, para a gente ir fazendo esses apontamentos, aprendendo aqui com... Porque, nesse momento aqui, quantas pessoas não nos procuram? O tema desse capítulo basicamente é lamentação. Quando você passa a transitar de uma situação para outra, muitas vezes você fica muito apegado, com apego a determinadas coisas do passado, e passa a se lamentar. Então, o tema desse capítulo inteiro é um precioso aviso, como eu falo, o aviso é sobre exatamente isso. O que nós estamos fazendo em relação às nossas culpas, aos nossos erros do passado, nossos equívocos, nós vamos ficar eternamente nos lamentando, ou, como vocês vão ver para frente, o Clarencio vai dar uma lição muito bonita para nós de como nós devemos encarar essa situação, né? Aqui,
O André Luiz continua. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Vocês vejam que deve ser verdade, né? Claro, ele sentia isso, então ele não tinha como. Por isso o profundo respeito que a gente tem que ter pelas pessoas que estão se lamentando, porque ela está experimentando essa situação. Quando ele fala que é enorme, a gente não deve, na situação, ao meu ver, a gente não deve minimizar essa situação de maneira nenhuma. As pessoas estão passando por uma situação realmente severa, às vezes, né, inexprimível. Mas nada atormenta exterior com socorros recebidos, quer dizer, passado esse primeiro momento, né, que recebeu socorro, volta agora às tempestades íntimas. O que terá sido feito da minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir, segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades, se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Essa questão da noção do tempo é uma coisa assim repetida, né? Ele fala desde o primeiro capítulo. Lá no primeiro capítulo ele já falava que ele tinha perdido a noção do tempo. Nós discutimos sobre essa questão do tempo lá, né? E o tempo pode ter uma perspectiva diferente, por ser uma outra dimensão. Nós já discutimos isso lá. Se alguém quiser depois levantar para a gente discutir, essa é uma questão interessante. A Mauri levantou a mão, Paulo. Pois não, Mauri. Boa noite. Na verdade, Boa noite. eu vim expor uma dificuldade minha. Eu tenho essa dificuldade quando tem muita queixa, porque sempre tem um propósito, né? A gente vai ver adiante, né? Sem querer dar spoiler, né? Do capítulo, a gente vai ver adiante. Mas eu tenho essa dificuldade quando começa a ter muita muita queixa, parece que está 100% ruim, né? Eu tenho essa dificuldade pessoal de aceitar isso e, enfim, eu tenho essa problema com isso. Não sei se é eu não consigo. Eu tento, mas eu tento logo mostrar um outro lado, sabe? Eu não teria toda essa paciência que o Clarencio teve ouvindo. Provavelmente eu já teria perguntado, escuta, seu fulano, mexe a mãozinha. Isso, mexe o pezinho, olha, já estamos bem, olha, alguma coisa, a mão mexe, o pé mexe, a cabeça funcionou, que o senhor me entendeu falar, eu já interviria de uma maneira mais incisiva. Eu não teria essa paciência do Clarencio, eu tenho essa dificuldade, porque o que eu não gosto é talvez de fomentar isso, porque existe o tal do ganho secundário. Às vezes, quando você está em uma situação de saúde, como é o caso, muito difícil, e você se colocar numa posição, ai, como eu tô, ai, como eu... Você fomenta que a pessoa não se recrute internamente e não batalhe pela sua coisa. Se você, puxa, não foi o que ele fez, é claro, mas assim, às vezes dá muita corda e muito pano para manga, sem querer ser indelicado, sem querer ser. Nós temos que ouvir, nós temos que acolher, eu entendo isso. É necessário, às vezes está doendo mesmo, mas eu acho que é bem tênue esse limite entre você ouvir e você ser conivente com essa questão do ganho secundário, que, eu vou dar um exemplo, não vou contar, vou contar um milagre, mas tinha, por exemplo, um familiar que estava cuidando de um paciente que tinha condições de se levantar da cama e não se levantava, se urinava. Tendo condições para fazer isso, ele não ia até o banheiro. E o filho ficava, não, mas eu tenho que colocar aqui para ele.
Falei, não, mas por que o senhor tem que colocar se o outro, que ele tem condições de ir? Então, aquele excesso de cuidado que o filho estava promovendo a ele, estava tolhindo ele da possibilidade de ele ter forças e ele se colocar mais firme perante o problema de saúde dele. Não sei se eu... É nesse sentido que eu tenho essa dificuldade. Eu entendi, Amaury. Eu vejo assim, eu vou dar já, a Arlene levantou a mão, eu vou falar, comentar sobre o que o Amaury disse, e aí já dou a palavra para você, Arlene. Eu vejo assim, né, no nosso trabalho, existe aquelas pessoas, né, que todo dia realmente elas ficam lamentando. Eu também vejo como você nesse aspecto. Porque cada vez que eu fico falando das mesmas coisas, que eu não quero sair daquele processo, eu fico revivendo e fico materializando cada vez mais aquela situação, mas porque a gente tem que olhar que tem pessoas que realmente ela não conseguiu enxergar, e tem a outra pessoa que ela quer um aval seu, ela quer que você assine embaixo e diga que ela está certa e que o outro está errado. Então, se todos os dias você parar e ficar ouvindo, não que você vai grosseiramente, né, falar, mas falar, explicar, né? Eu já expliquei para algumas pessoas, olha, cada vez que a gente revive, que a gente fala sobre isso, a gente está novamente voltando naquela situação, está continuando aquela situação na nossa vida. A gente também precisa alertar o outro. Eu concordo com você. Agora, nesse caso aí, é porque ali ele já tinha todo um mapa, né, da questão do André Luiz, né, então ele estava ouvindo, porque depois, mais tarde, aí ele entraria nessa questão, né? Então, agora a Arlene levantou a mão. Arlene, fica à vontade, pode fazer seu comentário. Eu entendi assim que nós estamos estudando em relação ao André Luiz. Naquele momento, o Clarencio, ele teria realmente que ouvir, porque em que situação o André Luiz era um homem que não acreditava nas coisas ainda, não tinha certo conhecimento. Então, o Clarencio ele já sabia, como você falou, mais lá na frente, ele sabia da situação do André, então ele precisava ouvir pacientemente, porque às vezes você precisa ser ouvido. A paciência é uma virtude, então a gente tem que ter paciência em ouvir, saber expor depois, para não magoar a pessoa mais ainda. Aquele era um momento delicado do André Luiz. Nós estamos falando em relação ao André Luiz, não a nós. Então, eu vejo assim, em relação ao livro, em relação ao capítulo, eu vejo que nesse momento eu entendo assim que ele precisava ouvir e o André Luiz precisava falar, porque eu acho que nós vamos passar mais ou menos uma situação dessa, mesmo com todo o conhecimento que a gente acha que tem, nós vamos ter algumas falhas ainda, porque nós somos falíveis. Só isso. Tudo bem. Obrigado pela... Eu acho que foi muito interessante vocês colocarem esses pontos aí. Eu vou falar como que eu assim, eu costumo perceber essa situação pessoalmente, né? Na minha profissão, na minha vida, eu procuro sentir qual que é a intensidade do paciente, da pessoa, quando ela vai se lamentar, né? Se você percebe que ela tem uma energia muito grande, isso aí você percebe, é uma intuição, você percebe que a pessoa ela quer desabafar, ela quer falar, isso está nos olhos, você lê nos olhos da pessoa. Que ela está se manifestando com o corpo da gente fala, né? Então, nos olhos, você mostra, você vê primeiro, a ansiedade da pessoa em falar, a necessidade que ela tem, você lê isso nos olhos, eu deixo a pessoa falar. Vai embora, vou ouvindo até um certo ponto. Porque eu estou vendo que se eu interrompê-la, essa energia, ela vai continuar lá. Ela vai continuar me interrompendo, ela vai continuar falando de uma forma ou de outra. Então, eu já percebo que eu deixo a pessoa falar. Agora, se a pessoa, você nota que aquilo não é uma coisa assim que é muito forte, a pessoa está querendo apenas começar um diálogo com você e tudo mais, aí a gente pode estabelecer, encurtar essa conversa, enfim. É assim que eu tenho pautado a minha vida, né? Aproximadamente. Aqui eu acho que o Clarencio percebeu de cara, porque se vocês observarem no slide anterior, antes
Voltou aí? Voltou para vocês? Interior? Voltou, Paulo. Tá. Antes do Clarencio perguntar alguma coisa, ele já foi se queixando aqui. Um monte de coisa, já foi desabafando aqui, já foi jogando tudo, um monte de coisa. Ah, como era pesado minha cruz, ah, como não sei o quê. Então, aparentemente, você já percebe que ele tinha um monte de coisa para falar, provavelmente. Quando é assim, eu, pessoalmente, sempre eu largo, deixo, eu sei que tem que ouvir mesmo, né? Então, é assim que eu pauto. Bom, mas eu não sei se alguém tem uma experiência diferente, alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, tá? Não, eu concordo com você. Eu só falo assim, às vezes, você sabe, né? Tô falando, você deve até saber que situação que a gente vive no nosso trabalho lá. Por exemplo, às vezes a pessoa, um dia você ouve ela, ela fala tudo o que ela precisa. Ela conta toda a história do drama que ela está vivendo. Aí, no outro dia, ela conta tudo de novo, o mesmo drama que ela está vivendo. Aí, depois, no outro dia, ela fica a mesma lamentação com as mesmas palavras. Então, isso já começa a ser um processo que a pessoa precisa começar a desvencilhar, porque ela já falou, né? Ela já falou tudo o que ela precisava. Aí você já precisa, eu vejo assim, né? Não estou falando que eu estou certo, mas eu vejo assim, aí eu já começo a ter que intervir em algumas falas para ela, mostrando para ela algo de bom que tem na vida dela, que tem nessas coisas, porque senão todos os dias ela vai ter o mesmo tipo de lamentação, que já não é mais um desabafo dela. Né? Aí já é porque ela já criou um hábito, né, dessa lamentação, é diferente do outro que está ali sufocado, precisando, né, tirar aquilo do coração. Porque quando a pessoa precisa tirar do coração, geralmente ela vai falando, quando você vê, ela já chora, ela já quebra tudo aquilo que está dentro dela. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que ela já tem o hábito de todo dia lamentar da mesma coisa. Aí você não pode também ficar, eu vejo dessa maneira, você não pode também ficar alimentando, que já virou um vício, né, na vida da pessoa. Muito bem, Batia, concordo. Aí, nessa situação, Batia, que você falou, eu vou colocar aqui uma situação que eu trouxe lá do Hamed, do livro do Hamed, quando a pessoa é recorrente na queixa, na lamentação. No livro Renovando Atitudes do Hamed, tem um capítulo chamado Lamentação. E ele dá 4 mecanismos psicológicos para a lamentação. Por que nós nos lamentamos nessa relação de perda de familiar, de afastamento, que é o caso aqui, que é o contexto aqui, tá? Não a pessoa que vai lamentar que furou a bola, que perdeu a bicicleta, mas aqui dentro desse contexto. Então, o Hamed fala o seguinte, que no contexto de afastamento da família, ou perda de familiar, nesse caso aqui, existem 4 mecanismos psicológicos. A culpa, o conservadorismo, a solidão e o apego. Vou explicar um por um aqui rapidamente. A culpa são pessoas que choram e se lastimam pelo medo do julgamento, como que os outros vão vê-la, porque ela perdeu um familiar, então parece que eu não estou sofrendo, então ela começa a sofrer, porque ela sente culpa em relação a isso, né? Puxa, se eu mostrar aqui que eu não estou sofrendo, mas em silêncio, mas não estou chorando nem nada, as pessoas podem me olhar e falar assim, puxa, aquela pessoa lá não está sentindo nada, morreu o pai dela, não sente nada, então a pessoa começa, por culpa, por um mecanismo de culpa, a se lamentar e tudo mais. Segundo o Hamed, e eu concordo em parte com isso aqui, pode ser que tenha esse tipo de coisa. Então, a pessoa que é Iabadi, que todo dia chega lá, a pessoa fica se lamentando e tal, um mecanismo seria esse. O conservadorismo é porque não existe, a pessoa acha que não tem mais ninguém para amar. Então, ela é tão apegada à família, como era André Luiz, que ela só vê aquele mundinho dela, só a família. Então, ela acaba se lamentando porque ela não consegue ver o universo das pessoas, o quanto que o universo em si, somos conectados, somos irmãos, não vê o universo como um todo. O conservadorismo aqui seria assim, você só vê a sua família, então se você se desligou da família, vai ficar se queixando, que nossa, eu perdi minha família, aquela história, né? Outro seria a solidão, que a pessoa quer chamar a atenção dos outros para suprir carências afetivas. Então, ela sente solidão, porque perdeu, se afastou. No caso do André Luiz aqui, se afastou da família, desencarnou. Então, para suprir carências afetivas em relação aos familiares, aos amigos, a pessoa fica se lamentando o tempo todo. Ou o apego, né? O apego é muito semelhante ao conservadorismo. A pessoa tem uma dependência gerada, uma dependência da situação que ela vivia,
Então, ela gera uma série de lamentações contínuas, como a Abadia falou, né? Frequentemente, recorrentemente. Porque existe aquela lamentação que é uma vez ou outra, a pessoa se lamenta e para por ali mesmo. Em outras situações, como a Abadia lembrou muito bem aí, a pessoa fica recorrentemente naquele mecanismo, né? Isso pode ser por culpa, por apego, por conservadorismo, uma série de mecanismos. Bom, não sei se tem mais alguém que queria comentar essa passagem. Tem a Qualquer questão coisa. também etimológica do reclamar, né? Que é clamar de novo, né? Você pede outra vez, né? Gostou, tá pedindo, tá reclamando, quer mais uma vez. Isso mesmo, Maria. Então vamos lá aqui. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram minha noção de tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Então, aqui é recorrente, né, que só eu estou sofrendo, eu sou o maior sofredor do mundo, etc. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Foi toda aquela experiência que ele passou lá no além-túmulo, né? Os primeiros 7 anos. Que será, então, a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas. Aqui ele não conseguia nem descortinar para o futuro, era tão grande a amargura dele, que ele não conseguia nem pensar, nem descortinar que ele estava frente a um mundo tão maravilhoso, tão grande, que seria ali o nosso lar, que ele só vai compreender depois. Não haverá recurso a... Né? Pois não? Meio deprimido, né? Sem luz no fim do túnel, só ruim, né? Exato. Você falou a palavra-chave. A gente acha que espírito não se deprime, né? Será que tem ansiedade? Espírito tem ansiedade? Espírito tem depressão? Espírito medita? Faz meditação? Tem tudo isso, né? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como um terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Algum comentário? Até pelo fato, né, que antes ele estava lá num umbral, num lugar terrível, né, onde ele era ameaçado, onde as pessoas ficavam acusando ele, né, de repente, entre o umbral e o nosso lar, já tinha muita diferença, né, era para ter brotado um pouquinho de esperança no coração, né, porque ele já tinha saído daquele sofrimento, daquela tormenta, né, que ele passou tanto tempo ali, né, mas as coisas não são... muitas vezes é difícil mesmo, né, para a pessoa aceitar, né, porque muitos acontece assim, porque aí quando fala, nós estamos discutindo a vida do André Luiz, né, mas a gente precisa colocar isso como aprendizado nosso, esse é o objetivo, né, porque não vamos estudar a vida de André Luiz por estudar, a gente vai estudar para olhar para nós também, para ver o que é que nós ainda precisamos mudar. A Mauri levantou a mão, Mauri, pode ficar à vontade. Cada um sabe da sua dor, a gente sabe disso. Eu não estou querendo ser insensível. Cada um que só vai conseguir entender a dor que passa, e não adianta você pensar a dor do outro com a sua cabeça, porque você pensa com a sua, você não pensa com a do outro. É o outro que sabe o quanto está doendo. Agora, algo de bom nós temos que conseguir ver, porque até então me lembrou aquele personagem do desenho Had, não Had, ó vidas, ó céus. Tá tudo ruim, tá tudo lascado, né? Então, é nesse ponto, eu não quero ser insensível, sabe? Quem sou eu, né? Para dizer até quando tá bom do outro dizer, mas será que isso é produtivo? Essa é a minha questão. Será que a gente não tá só no disco riscado ali e não tá esquecendo de tomar um rumo que seja produtivo? É essa a minha questão, é focar no que, de fato, vai gerar. Não sei se eu entendi, Maurício, você quis dizer assim, que nós só estamos olhando esse sofrimento dele, não estamos vendo nada positivo, é isso que você está perguntando?
eu fiquei incomodado com o discurso dele, que só tem coisa ruim no discurso. Ele não vê, por sim. exemplo, que ele é um cara que teve uma oportunidade de ter uma formação. Ele não vê um cara que tem um raciocínio, um cara que pôde ter uma família. Ele não viu nada. Tudo tá ruim, tudo tá errado, tudo tá feio, é o dedo quebrado, né? Aí eu encosto no meu ombro, dói, encosto na minha cabeça, dói, encosto na minha barriga, dói. O que eu tenho? O dedo quebrado. O problema é o dedo que tá quebrado, né? Então falta esse... E como o Badia falou, ele estava numa situação muito pior, já está ali tomando um caldinho, tomando passe, lençol limpo, melhorando aos poucos. Sei lá, Eu acho que ele não tinha mesmo, não tinha essa perspectiva aí nesse momento que ele estava, pelo que ele passou 7 anos lá naquela região. Mas você tem razão, eu acho que ele tinha que lembrar dos bons momentos, isso né? é uma dificuldade minha. Eu tenho essa paciência até um ponto que eu acho que, sei lá, estou errado, talvez. Não, mas calma aí, que o Clarence vai falar exatamente o que você está falando aí. Calma aí que ele vai falar. Alguém mais gostaria de comentar aqui essa passagem, alguma coisa? Por favor, pessoal, podem abrir suas câmeras, fiquem à vontade, nós estamos aqui, as câmeras, nós estamos muito aqui em família para conversar uma coisa que é a nossa vida, né? Eu acho, Paulo, também, que outra coisa, essa lamentação toda dele tem muito a ver com o ego dele que ele tinha aqui na Terra, porque ele era tratado como um rei, né? Que todo mundo admirava ele, que ele era alguém que estava num patamar lá em cima, e de repente eu acho que é por isso que deve ter ferido muito também essa questão, né, dele ter ficado, ele se sentia jogado lá naquele lugar horrível, e ali mesmo no nosso lar, para ele, para o tipo de vida que ele tinha tido na Terra, com todas as regalias que ele teve, provavelmente ele achava que era pouco demais ainda, né, para ele. Faz muito sentido isso, porque tem aquela frase que ele perguntou para o Lísias, esse aqui é um setor dos eleitos? Falou, amigo, amigo. Eu acho que faz muito sentido essa questão da vaidade, do ego. Eu acho também que ele, como a Badia falou, vocês falaram, ele teve muitos privilégios aqui na Terra, e ele era considerado uma pessoa que é muito admirada e também, aparentemente, muito bajulada, né? Olha aqui, ó, a Zélia, a esposa dele, falou que morreria de saudade se um dia lhe faltasse. Ou seja, tudo voltado, assim, para a noção de que ele era, vamos dizer assim, a figura central da coisa, né? Aí vem o ego. Quem falou ego? Acho que foi o Mauri, né? Falou, o Abadir. Exatamente eu falei. Isso. E ele pensa assim, que a mulher estava lá chorando, descabelando, porque imagina como que ela ia viver sem ele, né? Era impossível ela viver sem ele. Ele lembrou que ela falou isso, né, Abadir? Sim. Ela falou isso. Tá. Então vamos lá adiante. Agora vem a mensagem. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno. Eu já não levantaria sereno mais, concordo com o Maurício. Eu já não estaria mais sereno nessa hora. Acho que depois de ouvir tudo isso, eu já ia estar meio... Mas ele levantou-se sereno, que mostra, né, o preparo, a grandeza do Clarencio, né? E falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Bom, agora é Clarencio, né, falando. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Já daria para a gente falar 2 horas aqui sobre isso, né? Se alguém já quiser aproveitar e comentar, porque falar sobre si mesmo e comentar a própria dor já é uma coisa, assim, que, para quem busca, vamos dizer, como disse Jesus, né, negar a si próprio, você negar a si próprio, quem quiser ser meu discípulo, que negue a si próprio. Negar a si próprio é não ficar falando de si mesmo, comentando a própria dor, é negar a si próprio, né? Lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso, tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio
abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar o padecimento onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Desculpa. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Algum comentário aí? Para a gente continuar. É aquilo que a gente falou, né? Quanto mais você fica comentando, lamentando, você fica preso naquilo que já passou. É aquilo que hoje a espiritualidade ainda fala. Quando eu fico preso em algo que aconteceu, que ocorreu lá no passado, eu fico lá no passado, eu não vivo o presente, eu não vejo uma perspectiva, eu não vejo aquilo de bom que está acontecendo comigo, porque eu só estou preso naquilo que aconteceu, que eu não gostei. Quer dizer, 1000 coisas aconteceu que foram boas, mas eu só fico preso naquilo que não foi boa, então eu fico preso no passado, é aquilo que eles falaram, que é pior do que aquilo que eu passei, porque eu passei algo difícil, mas eu continuo lá. Eu não saio daquela dor, eu não saio daquele sofrimento, porque eu quero que todo mundo veja quanto o meu sofrimento é grande. Né? E aí isso começa a ser uma enfermidade mesmo, eu não saio daquilo, eu não caminho para frente, né? Eu não aproveito aquilo para o meu aprendizado, para renovar, né? E até hoje a espiritualidade né? Renovar o pensamento. Se eu não renovar os pensamentos, não tem como. A Mauri. Eu pensei agora, eu acho que eu caí na minha armadilha, porque é que eu mesmo montei. Porque eu me lembrei de uma circunstância da minha vida que eu contava para várias pessoas que eu havia passado e tinha sido uma situação muito dura, muito, muito difícil. E, e eu contei umas 456 bilhões de vezes essa história. E era uma questão de gastar a energia daquilo. E uma vez eu ouvi alguém falando que quando você vai contando, ou você conta como se uma outra pessoa tivesse passado pelaquela situação, você vai gastando a energia daquilo, até que aquilo fica algo suave, porque tem situações mesmo que são muito difíceis, né, em termos de... que são muito duras, né, são muito intensas, são muito pulsáteis dentro da gente, assim, né, que talvez seja isso, né. Os mestres falam assim, se você tem de falar algo, não é que a pessoa não pode falar, você fala uma vez sobre aquele assunto. Eles falam isso, Adão fala muito isso, já, no passado me lembro muito isso que ele falava. Eles falam assim, espiritualidade, fale uma vez só, não fica repetindo. Por quê? Porque daí você acaba se prendendo, porque é uma energia que você está alimentando, né? Porque às vezes a situação é muito difícil e você não consegue mesmo sair daquele ciclo. E eu achei, sabe essas palavras, quando o Clarencio né, pergunta para ele, você quer a cura espiritual? Se você quer a cura espiritual, você vai ter que deixar isso lá no passado, né, e continuar a sua caminhada. Isso mesmo, Badia. Mais alguma coisa? Então vamos lá. Quanto mais utiliza o verbo... Tá. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Aqui é muito interessante isso, viu? O mesmo pai que vela por sua pessoa, por ele, né, por André Luiz, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres, ou seja, é aquela coisa, ele está cuidando de nós todos, está cuidando de lá, nós aqui. Então, por que essa preocupação excessiva com a... É o mecanismo do apego, né, que o Hamed fala. O apego, ele é doentio e nos liga de uma forma, assim, doentia mesmo, né, como eu falei. Então, essa lembrança do Clarencio aqui é muito interessante. Aqui, ó, ele continua nessa mesma linha. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Quando a pessoa, eu não sei o que vocês acham, quando a pessoa
tem um olhar para a família universal muito avançado, muito... Vocês acham que ela pode ser um pouco... Esse desapego, às vezes, à família, pode gerar queixas dentro da família? A pessoa, eu quis dizer assim, né? A pessoa é muito desligada para a família, ela tem uma visão mais universal. A família, às vezes, pode reclamar, fala, pô, essa pessoa não se interessa pela família, não... O que vocês acham disso? Eu acho até que Ramatizo, lá no Sublime Peregrino, ele fala sobre isso, por conta de Jesus, né, que os irmãos chamavam ele de vagabundo, porque naquela época eles tinham que ajudar, né, dentro de casa, e Jesus ficava andando pelas estradas, então dizia que ele era um vagabundo que ficava andando pelas estradas, ao invés de ajudar a sustentar a família dele, né, então isso é muito assim, bom, eu vejo muito isso, sabe? Porque eu acho assim, as mães que têm o amor mais parecido com Deus, mas nós mães, eu falo por mim, por todas aquelas que eu conheço, que acho que só muda de endereço, nós temos muito essa coisa excessiva, achar que nós que vamos impedir que algo aconteça com os nossos filhos. A gente esquece que tem um Deus que nós só recebemos esse filho, por exemplo, para nós cuidarmos, para nós ter conviver com eles nessa vida, mas a gente acha que só nós poderá salvar eles de qualquer tipo de situação. A gente esquece que antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. A mãe tem muito isso. Eu falo porque eu sou mãe e eu fico tentando me libertar. Já libertei um pouco disso, mas eu vejo como que é difícil para a gente se libertar disso, de não querer ficar cuidando daquele filho para o resto da vida, ficar, sabe, preocupada, não querer que aconteça nada com ele, até impedir, muitas vezes, se a gente pudesse, né, a gente impedia que ele passasse por certas situações, por conta de ser nosso filho. Então, ao mesmo tempo que esse amor parece com o amor divino, ele também tem esse apego exageradamente. O Adão, ele falou uma vez uma coisa, vocês devem saber, mas a Batista deve ter ouvido. Tem uma fraternidade de Maria que eles dão às vezes, algumas mães desencarnadas que foram muito, assim, excessivamente apegadas ao filho, não é além do amor, é apego também. Que elas recebem uma rosa, às vezes, no sentido de cuidar de outras crianças no plano espiritual, para aprender, não ter esse apego, só o meu filho, sabe aquela coisa, meu, né? Então, elas recebem, essas mães, oportunidades de cuidar de outros filhos lá, em tipo, sei, assim, a aglomeração de crianças que desencarnaram, né? Elas têm que cuidar, às vezes, pais também, falou mães, mas possivelmente pais também. O que você acha disso, Badia? Então, eu vejo assim, como que é importante, muitas vezes, essa interferência, assim como o Clarence fez com ele. Porque eu fui mudando, assim, que hoje eu já me libertei um pouco disso, eu falo que não me libertei totalmente, porque duas situações aconteceram na minha vida. Um dia eu fui tomar um passe na casa espírita e quem estava me atendendo falou assim para mim, eu muito preocupada com o filho, e a pessoa me disse assim, antes de ser seu filho, ele é um espírito. Isso me libertou, assim, grande parte dessa coisa que achar que eu sou responsável por tudo, que se qualquer coisa acontecer, eu sou responsável. Muitas vezes a mãe sente até culpa de algo que acontece. Isso me libertou bastante. E outra coisa, eu comecei uma reflexão por mim mesma. Eu pedia sempre para a mãe de Jesus que cuidasse do Paulo quando ele saía, mas eu ficava sem dormir, porque, olha só, porque eu não confiava nela. Aí um dia eu parei e disse assim, não é possível. Se eu fui incomodar a mãe de Jesus para cuidar do meu filho quando ele sai de casa e eu fico sem dormir, então significa que eu não confio nela, ou eu não peço para ela, né? Deixa eu sozinha cuidar dele, ou eu confio nela e vou dormir. Aí eu comecei a dormir, sabe? E hoje, por exemplo, dificilmente eu vejo ele chegar em casa por conta disso. A gente tem que ir trabalhando isso, mas muitas vezes algo que alguém fala para nós faz diferença na nossa vida. Isso aí. Obrigado, Badia. Então tem essa questão da família universal. Só isso aí já daria uma discussão aqui bastante grande. Mas ele está lembrando aqui, né, abrindo a cabeça aqui um pouquinho, dando uma informação a mais de como o André Luiz deveria começar a pensar. Né? Família universal sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero,
como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justiça. Uma lição, né, para André Luiz, um choque, né? Um início, vamos dizer assim, uma luz. Talvez um dos puxões de orelha mais caridosos que eu já vi. Um tapa com luva de pelica, como se diz, né? Nesse ínterim, secaram-se-me o pranto. E, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Ele se sentiu envergonhado, né? Não disputava você, aí continua Clarencio, não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações. Isso aqui que você, né, Maurício, que a gente estava conversando agora, né? Você falou assim, ele não teve uma boa relação lá, aproveitou muito a vida. Aí o Clarencio justamente aqui chama a atenção dele. Você não teve vantagens naturais decorrentes das boas situações, não aproveitou a vida e tal, não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados, não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família. Aqui o programa não é diferente, apenas diverge nos detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Vou deixar para alguém comentar aí. Nós somos muito privilegiados, Paulo, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Desde poder ter um veículo físico pleno, funcionando, cabecinha funcionando, ter contato com a doutrina, ter o que comer, ter onde morar. Assim, a gente é extremamente privilegiado, sabe? Poder reencarnar, reencontrar as figurinhas de outras, né? E, não dá para reclamar. Não dá, achei... Eu, por vezes, reclamo também. Eu sou meio reclamão. É um aprendizado, porque tem mais é que agradecer. A gente tem muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Verdade. E aqui o que ele está falando é o seguinte, você não tinha essas vantagens todas, você não almejava, não tinha isso. Aqui nós almejamos outras coisas, né? Aqui o trabalho e trabalho e aquisições definitivas do espírito imortal. No final, ou não é uma ambição também, né? Do espírito. Se a ambição nossa aqui na Terra seriam todos esses recursos lícitos, remunerações justas, no plano lá do nosso lar, não é uma ambição justa também a busca por essas aquisições, né, do espírito imortal? É uma forma de ambição, isso que ele está falando. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a realização, para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, né, fracas, débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação da qual se preparam, a caminho da perfeição. Essa divisão de almas débeis, almas fracas e fortes, é uma questão assim meio estranha, mas talvez as almas débeis que ele esteja falando são aquelas que estão mais acomodadas, né? Então, o que seria estar acomodada? Acomodada, a pessoa não está buscando um caminho diferente, ela está mais acomodada. E as fortes, elas já estão em processo de reconhecimento, né, que há necessidade de trabalho, então recebem um serviço como patrimônio sagrado na movimentação dos que se preparam, a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Aqui deu uma canjinha para o André Luiz, né? Sentimentos sublimes e tal.
Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Pois não, Maurício? Eu vejo essa questão das almas débeis e questão das almas que ele coloca Fortes. fortes, eu acho que está relacionado com o movimento em que você está. Se você está no movimento mais frouxo, mais laço, mais passivo, e não está naquele movimento ativo, você pode estar chorando, pode estar doendo, mas você está disposto internamente a crescer, a aprender, a mudar. Eu acho que é um movimento. Eu não sei descrever isso, mas acho que é um movimento. Se você está naquela questão mais passiva, mais lamuriosa, eu acho que tem a ver com isso, né? Aliás, eu vi um vídeo do Paulo César Frutuoso que falava de uma paciente cancerosa dele que ele levou para os espíritos lá no Lar Frei Luiz, e eles estavam falando em inglês, wonderful, 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 e depois ele foi perguntar para o Frei Luiz o que era aquele wonderful que eles estavam falando, e era exatamente isso, que a moça, apesar de ter um câncer super disseminado, era exatamente a postura dela de aceitação perante aquela situação difícil dela, e ela querer buscar melhor, ela buscar, não tinha era um movimento interno de aceitação e de aprendizado, que eu acho que é um pouco, puxando a brasa para nossa sardinha, eu acho que é um pouco o que a doença traz de oportunidade. Não é fácil estar doente, não é, é duro, é muito árdua a situação que a pessoa passa. Entretanto, é uma oportunidade ímpar de você crescer, de você desenvolver habilidade. Então, eu acho muito bonito. Eu queria voltar nesse ponto da doença, porque eu acho que a doença é uma das motrizes, né, da evolução. É interessante que quando ele fala todavia o pranto, o desespero, isso não edifica o bem, ou seja, ele quis dizer o quê? Nas entrelinhas. Se você está tão preocupado com a família assim, se você ama tanto a sua família, quer dizer, a partir do que ele tenha bom ânimo, que ele se fortaleça, né, que ele trabalhe a questão da fé, da esperança, da melhora, só assim ele vai poder ajudar essa família que ele ama tanto, né, porque o desespero só atrapalha. É a mesma coisa quando alguém parte, né? Não é fácil, claro que não é fácil a separação. Só que quanto mais desespero eu entro, menos eu estou ajudando essas pessoas, porque assim como lá do outro lado ela sente aquilo que eu sinto aqui, eu também vou sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo do outro lado, né? Então é uma troca, mais ou menos isso. Então é isso que mais um puxão de orelha que ele quis dar no André Luiz por conta disso, dessa lamentação dele, esse desespero todo. Concordo. Eu fiquei um pouco encucado com essas almas débeis e almas fortes. Até agora estou pensando, juro para vocês. Eu não sei, tem muitos sentidos para isso aqui, mas uma das coisas que eu concordo com a Mauri, assim, muito, é o seguinte: quando você sai de um estado de fragilidade, eu vou dar um exemplo, a doença, né? Você fica muito tempo doente, depois você se recupera, você tem uma vontade, uma gana de viver, não é? E você quer fazer tudo. Quer encarar o trabalho, você quer... Bom, eu, pelo menos, eu acho que muitas pessoas podem ser assim. Você adquiriu, será que você adquiriu uma força naquele momento? Né? E as almas débeis, talvez, será que elas ainda não passaram por uma situação, elas estão no comodismo, né? Naquele comodismo, não passaram ainda por, vamos dizer assim, aquele choque que as pessoas têm que sentir na vida, aquele momento que é a estrada de Damasco da gente, né? Aquele choque que te impulsiona para frente. Então, a pessoa ainda está naquele comodismo, ainda não sentiu uma força, um choque suficiente para encaminhar. Eu acho que elas ainda não Como abriram dizia, a questão da abertura da consciência, né, Paulo? Hã? Eu acho que a abertura da consciência, elas ainda não tomaram consciência da importância
do exercício da vida. É como ele fala, as almas débeis, ante o serviço, deitam-se para queixarem, ou seja, fica a vida toda lamentando Então, e não como segue a vida delas para frente, que elas ainda consciencialmente, elas ainda não entenderam o que é a vida, né? O que são as situações, né, que a gente passa, para que elas servem. O que falta para ela entender, Badir? A consciência, ela abrir essa consciência dela, ela... E como que vai abrir essa consciência dela? É o choque. Através do conhecimento, que ele tinha conhecimento da matéria, mas ele não tinha conhecimento espiritual. Hoje, por exemplo, no nosso caso, é através dos estudos, da reflexão que a gente faz, né, dessa mudança de hábito. Esses dias, não vou entrar em detalhes, mas alguém falou para mim assim que a maioria dos espíritas, a pessoa fica prestando atenção, e essas pessoas não mudam. Elas simplesmente ficam reproduzindo hábitos que criaram durante a vida. Vai lá, por exemplo, vou lá, dou passe no fulano, vou lá, faço isso, vou lá no centro, faço isso, mas é uma rotina que se cria, mas a pessoa ela não consegue, ela ainda não conseguiu entender a grandiosidade de tudo isso, você entendeu? Uhum. Fala, Maurício. Dicionário, débil, que ou quem tem pouca força, fraco, frouxo. Outro significado, que cede sempre, que não opõe suficiente resistência, fraco. Eu acho que é um pouco isso, talvez o que a gente falou mesmo. Certo, obrigado. Bom, então, acho que esse slide, esse aqui é o último. Então, após toda essa preleção aqui do Clarencio, uma lição bonita, fez uma longa pausa, né? Eu acho que tinha que ser bem longa mesmo, né? Porque deu muito pano para reflexão aqui. Ficar, acho que uns 2 minutos parado aqui refletindo. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar-me com um belo sorriso. Então, como passa melhor? Contente por me sentir desculpado, a maneira da criança que deseja... Perdão. Então, como passa melhor? Aí o André Luiz, né? Contente por me sentir desculpado, a maneira de criança que deseja aprender, respondi confortável. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Ele está aprendendo. Falou em vontade divina, aqui já é a primeira palavra, assim, mais esperançosa, né? Você vê que aí ele já abriu a consciência para a realidade, né? Antes ele não conseguia enxergar isso, agora não, agora ele já começa a enxergar e ele já vê que ele tem que mudar de atitude, porque senão a coisa vai continuar do mesmo jeito. O problema de abrir consciência, Badia, é que pode ser pelo amor ou pela dor, certo? Sim, mas, por exemplo, porque débil, quando fala a questão de débil, ninguém é débil, na verdade, a sua essência, né? A nossa essência, todos nós temos uma alma forte. Essa questão é dele ainda não ter compreendido, né, a situação, como que as coisas funcionam, vamos dizer assim, como que o nosso crescimento, como que a nossa descoberta, né, de nós mesmos. As pessoas ainda não se descobriram a importância que cada um tem, a força que cada um tem, o ser divino, né, que existe em cada um de nós, na verdade. O que falta para descobrir, Badia? O que falta para descobrir é isso, é a reflexão, né? É olhar para a vida. Mas a reflexão, Badia, é quando é pelo amor, que a pessoa fala assim, não, então ela vai em busca, mas muitas vezes é pela dor, certo? Sim, mas tem gente que sofre uma existência inteira e ela não vê proveito nenhum naquilo, ela não tira, não é que ela não tira aprendizado, algo ela aprende, mas assim, algo inconsciente talvez ela aprenda, mas conscientemente, às vezes a pessoa passa uma vida toda sem entender a questão da vida, do objetivo da nossa vida. Verdade. Tanto que ela chega lá do outro lado ainda revoltada, ela sai daqui revoltada, ela chega revoltada, ela reencarna novamente revoltada, agressiva ainda, por quê? Porque ela ainda não conseguiu entender essa situação ainda. Ela não conseguiu descobrir quem ela é. O ego ainda está comandando, na verdade, né? Verdade. Bom, então é isso, 9 horas, 9h05, né? Se alguém quiser fazer
outras pessoas, o João acho que está aí ainda, Celso, quiserem fazer um comentário, senão nós vamos encerrar. Esse é o capítulo 6, e aí vamos prosseguir semana que vem. Ok. Fazer a oração, se encerra a gravação agora ou no final da oração? Pode fazer a oração, daí a gente encerra, né? Então, convido a todos a essa oração conjunta, agradecendo a espiritualidade por nos inspirar e acompanhar com carinho nossos aprendizados, nossos arroubos, vamos dizer assim, nossas tentativas de compreender a vida de uma forma mais plena, com essa experiência que humildemente nosso irmão André Luiz se dispôs a abrir seu coração, nos entregar sua alma, seu sofrimento, essa transição da sua vida, do homem velho para o homem novo, que possamos ter um dia grandeza que teve André Luiz, de abrir seu coração dessa maneira, para que pudéssemos aqui falar e aprender com ele. Que assim seja, graças a Deus. Posso pedir uma vibração também para